Tem muitos que trabalham e assistem a gravada. Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. E o tema da aula de hoje é o atendimento e desenvolvimento do tema e a argumentação. Quando a gente fala sobre argumentação, muitas coisas vêm na nossa cabeça. Eu estava dando uma mentoria quase agora e explicando para o aluno sobre o que é dissertar, o que é argumentar. E às vezes achamos que o argumentar é a gente falar dessa forma que a gente está falando. É, é sim, é sim. Pode argumentar dessa forma, sim. A gente pode falar dessa maneira que a gente está conversando. O que eu estou falando para vocês aqui, eu estou argumentando algo. Só que quando a gente entra na redação, e principalmente a redação de concurso, e principalmente essa redação da OCP, que são 20 linhas, você tem que saber o que você vai falar, você tem que saber o que você vai argumentar. É muito importante que a gente use cada informação, cada palavrazinha da maneira e da forma correta, tá? Então a gente vai ver isso aqui tudo bem bonitinho. Então o que quer dizer, né? A questão da argumentação. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. Lá na nosso tópico 1, que a gente sempre mostra para vocês nas correções, os tópicos, né? Os tópicos do que é cobrado e de que a sua nota vale de cada tópico daquele. Lá no tópico 1, vocês encontram que a gente fala sobre a questão da argumentação, entendimento do tema. É justamente isso. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. Avaliar as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato. O tema constitui o núcleo de ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Também, a utilização de repertório sociocultural para a sustentação de argumentos e opiniões. Vou explicar cada um para vocês aqui. Quando a gente fala em compreender o tema e não fugir, há uma diferença em fugir e tangenciar, tá? O que seria fugir, o que seria tangenciar? Quando eu vou explicar isso mais à frente, mais aprofundado, mas de uma forma mais simples para vocês. Quando a gente fala sobre tangenciar, é o aluno falar do mesmo eixo. Vamos supor que o tema está falando lá sobre a educação, mas ele quer saber sobre a evasão escolar. O aluno fala sobre a educação, mas não citar a relação da evasão escolar. Ele está falando do eixo de educação, mas só que o aluno ele não está apresentando o tema proposto, que é sobre o quê? A evasão escolar. Isso é tangenciar. Se ele está tangenciando, ele não está compreendendo verdadeiramente o seu tema. Aí, quando a gente entra em fugir, é a mesma coisa quando você tem um cachorro em casa e abre a porta, ele foge. Acabou, você não vê mais o cachorro. Então, ele saiu daquele eixo. Então, quando a gente coloca dentro da nossa proposta de redação, proposta do nosso tema, o fugir do tema é estar lá sobre a evasão escolar e tu falar sobre a violência que acontece nos bairros, que não tem nada a ver com a evasão escolar, que é um eixo de educação e um eixo de violência, tá? Então, são dois polos totalmente diferentes. Então, já pegamos essa diferença de tangenciar e de fugir. O que é que a gente tem que fazer? Ler de uma forma calma e tranquila a nossa proposta de redação, os nossos textos motivadores, para que a gente entenda o que é que o tema quer nos mostrar, para que a gente entenda o que é que o corretor quer ver, tá? Aí, quando a gente fala em avaliar as habilidades integradas de leitura e escrita do candidato, é ver suas habilidades com relação aos seus usos de conectivos, ver aqueles conectivos que a gente usa de argumentação, uma vez que, visto que, pois. O tema constitui o núcleo de ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Às vezes eu falo até para o aluno lá, eu risco mesmo na redação, eu e o Antes a gente bota, organize mais suas ideias. O aluno ele tem tanta ideia, joga tanta informação no seu texto, na sua argumentação, quer mostrar para o corretor de uma forma, mas acaba se embananando. Fala sobre tal coisa aqui, aí não argumenta essa ideia, aí entra em outra ideia e não argumenta essa outra ideia e bota várias ideias e não argumenta nenhuma. A gente tem que entender o quê? Tudo que eu vou falar, eu tenho que argumentar e provar. Não é eu jogar uma informação de qualquer forma, tá? Utilização de repertório sociocultural para sustentação de argumentos e opiniões. E ele é o quê? Opcional. Como assim opcional? Você bota se você quiser.
Vocês que estão estudando para o concurso, principalmente das carreiras policiais, vocês estudam muito a Constituição, artigo 5º, artigo 7º. Todos os artigos, muitos artigos vocês estudam. Então, vocês têm um domínio na Constituição. A gente, às vezes, fala, bota uma Constituição lá na introdução, que é melhor o entendimento de vocês, bota um filósofo, um filme, mas é opcional. Às vezes, tem aluno que não se sente confortável de colocar nenhuma citação, e tem aluno que, às vezes, bota até demais. E eu aconselho, se for colocar citação, uma citação curta, principalmente na tua introdução, para começar o teu texto. Assim que tu colocar a tua citação na tua introdução, apresenta o tema e depois já vem apresentar as tuas duas teses. Não enche o teu texto de citação, fala de um filósofo, depois vou e falo de uma constituição, depois vou e falo de um dado. A gente só tem 20 linhas. A gente vai usar essas 20 linhas para argumentar ou para ficar citando? A gente tem que botar isso, entendeu? Então vamos lá. Então, entender o quê? Que eu devo compreender o tema, não tangenciar e também não fugir dele, tá bom? É aqui. Vou aumentar aqui mais para vocês. Beleza. Tá bom. Assim, dá para ver. Beleza. Então, avalie o quê? Compreender o tema e defender suas ideias elencadas. Foi o que eu acabei de falar para vocês. A nossa competência, a gente fala competência, o tópico 1. Ele vai avaliar isso. Que você compreenda bem o tema e defenda suas ideias. Como assim defender minhas ideias? Argumentar. Não é só colocar numa linha, assim, vamos supor que o tema é sobre evasão escolar, a gente bota lá. Visualiza-se que o Estado participa da evasão escolar. Ponto. Não. Visualize que o Estado negligencia a evasão escolar, vírgula, uma vez que acontece isso, o Estado falha assim, 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 e começa a defender a sua ideia, tá? Então, é muito importante que a gente tenha um domínio disso. Deixa eu diminuir aqui. Aí. Que a gente tem entendimento disso, beleza? Então, aqui, a legitimidade, a pertinência e a produtividade. O que seria isso? Quando a gente fala de legitimidade, pertinência e produtividade, a gente já entra dentro da citação, do repertório sociocultural. Como assim, Vitor? Eu vou ser bem de baixo, bem da base, para explicar para todos. Tem muito aluno que sabe o que é repertório de outros concursos, ou até mesmo vem de vestibular. Mas a gente está aqui para passar para vocês o curso 100%, do zero mesmo. O que seria essa legitimidade, pertinência e produtividade? Quando a gente para pensar, a nossa citação, que é o nosso repertório sociocultural, ele tem que ter esses três. Porque não adianta eu pegar um repertório, vamos supor que eu estou falando sobre a mídia. Eu pego um repertório e falo sobre, deixa eu ver aqui, sobre o individualismo. Não tem nada a ver com mídia. Ele não é pertinente àquele tema e ele nem está sendo produtivo àquela minha tese e com a minha argumentação. Então, quando a gente vai colocar no nosso repertório, no nosso texto, na nossa redação, a gente tem que ter essas três coisas em mente. Ele tem que ser legítimo, né? Legítimo. A gente vai ver agora o que seria esse legítimo. Ele tem que ser pertinente e ele tem que ser produtivo. O que seria essa pertinência? Trata-se da associação do repertório legitimado ao menos a um dos elementos do tema. Como assim, Vitor? O repertório ele tem que ter alguma conexão com o tema, como eu acabei de explicar. Não adianta eu pegar um repertório que fale sobre sociedade e eu colocar ele dentro de um texto que vai falando sobre violência ou algo que não tem nada a ver. Entendeu? Então, é muito importante lembrar disso. Essa associação pode ser por sinônimos, hiperônimos ou hiponônimos. O uso produtivo. O que seria ser esse uso, fazer esse uso produtivo? Ocorre o uso produtivo de um repertório legitimado e pertinente ao tema, quando o participante vincula esse repertório à discussão proposta, ainda que de forma pontual. Como assim? Eu coloquei minha citação, um exemplo que acontece bastante com relação à Constituição. Por isso que a gente aconselha botar a Constituição, porque vocês tinham domínio da Constituição e que eles se torna um pouco mais fácil da gente fazer essa questão de produtividade. A gente vai colocar lá, é dever do Estado, garantir educação para todos. Beleza. Assim, quando a gente apresenta essa Constituição, né, que é a nossa citação, nosso repertório sociocultural,
Após isso, a gente já vem com o quê? Com um conectivo, fazendo o quê? A contramão, a contraversa. Depois que a gente faz a contraversa, a gente fala um pouco mais. O que não é visto, assim, entretanto, tal afirmativa constitucional não é visto nos dias de hoje. Você fez uma produtividade, você correlacionou o tema com a sua citação e deixou ele produtivo. Então, fica legal. Agora vamos entrar para a legitimidade. O que seria ser algo legítimo? O repertório tem que ser pautado nas áreas do conhecimento, como a filosofia, jurídico, sociólogo, dados. Você tem que ser legítimo, não é você inventar algo da sua cabeça e colocar lá, tá? Qualquer dúvida, galera, podem falar, beleza? Aqui é uma troca, podem falar, qualquer dúvida que vocês quiserem, a gente para, volta, conversa. E não pode é dormir com dúvida, beleza? E eu quero animação. Aqui que eu expliquei para vocês lá atrás, com relação à fuga do tema, né? Eu falei sobre o tangenciamento de forma superficial e também da fuga do tema, mas a gente vai ver adentro aqui o que seria. A fuga do tema ocorre quando o candidato escreve um texto que não traz nenhuma referência à frase temática da redação. Para evitar que isso ocorra, você precisa ter uma boa interpretação da proposta. Explico o que eu acabei de falar para vocês. Parece incrível, mas a fuga do tema é a situação que mais leva a galera a levar uma nota zero. Ninguém aqui vai levar nota zero, porque vocês estão escutando isso aqui. Tem gente que não foge totalmente do tema, mas aborda o assunto de forma incompleta. Nesse caso, os corretores vão considerar como um tangenciamento do tema. Assim, o candidato pode não zerar a redação, mas sua nota tende a cair bastante. Então, como eu falei para vocês, a diferença de tangenciar e a diferença de fugir. Quando a gente escuta fugir, é algo que saiu do nosso eixo, tá? Lembra de eixo. Vamos lembrar de um círculo, vamos lembrar de uma garagem, vamos lembrar de um cercado. Eu tangencio quando eu estou falando algo daquele cercado, estou ali por dentro, mas eu não estou no foco. E eu fujo quando eu abro a porteira e vamos embora. Não tem nada a ver com aquele eixo, tá? Então é muito importante a gente saber disso e lembrar disso. Lê tranquilamente a proposta, lê tranquilamente lá o que vai falar no teu texto, lá na tua prova, com tranquilidade, com calma, sem nervosismo, que vai dar tudo certo. Vamos lá. O tangenciamento do tema, considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial baseada somente no assunto mais amplo, né? Vamos supor que o eixo é educação, que eu expliquei agora. Você vai falar de educação de uma forma mais ampla. Não vai adentrar sobre a questão da evasão escolar, se o tema fosse esse. Deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Então é isso. Tangenciar e fugir do tema. Tranquilidade. Me digam aí, tranquilo até aqui? Falem comigo. Tudo certo. Tudo certo? Beleza. Tranquilidade, senhor. Boa. Então é para vocês não dormir. Não atender, tranquilo? Boa. Não atender ao tipo textual. O que seria esse nosso tipo textual? Primeiro de tudo, a gente tem que saber qual é o nosso tipo textual, para que a gente não fuja dele, né? Não atender ao tipo textual à redação que esteja predominantemente fora do padrão dissertativo e argumentativo, apresentando poucos ou nenhum indício de caráter dissertativo, explicação, exemplificação, tudo. Quem tem mentoria comigo com antes, a gente fala muito isso. Explicar, exemplificar, deixar mais objetivo, analisar suas interpretações de aspectos dentro da temática solicitada, ou de caráter argumentativo, a defesa da tua tese, refutação de ideias dentro da temática solicitada. O que é isso? Sempre uso algum exemplo, sempre falo desse exemplo para muitos alunos que fazem mentoria com a gente. Eu dou quando a gente para pensar o que é argumentação, o que é dissertação, o que é que eu tenho que fazer? A gente se pega com redação, 20 linhas, como é que eu tenho que argumentar de uma forma clara e objetiva? Você tem que ter o poder de persuasão, de mostrar para o corretor que a sua ideia é verídica, que a sua ideia vale a pena de ser retratada, tá? Como assim? Estamos lá, meu argumento, meu desenvolvimento, tenho que argumentar algo defendendo a minha tese. O que é tese? A tese são os problemas que a gente encontra lá na nossa... Deixa eu ver aqui. Pedindo para entrar. Foi. A tese é o que a gente encontra e a gente coloca lá na nossa introdução, tá? Quando a gente chega no nosso desenvolvimento, o que é que o corretor ele quer ver? Ele quer ver a nossa dissertação e nossa argumentação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou explicar,
eu vou exemplificar. A gente gosta de dar algumas dicas com relação a causa e consequência. Como assim? Qual é a causa desse problema acontecer? Por que esse problema está piorando? São algumas interrogações que a gente tem que começar a responder dentro do nosso desenvolvimento. À frente, a gente vai explicar isso com mais calma, tá bom? Mas, voltando com aquilo que eu tinha dito, eu gosto sempre de tirar do fator texto, redação, para o nosso dia a dia. Quando a gente, eu creio que todos vocês aqui, na cidade de vocês, no bairro de vocês, no estado de vocês, tem algum jornalista de Instagram. Chega lá e filma tudo. E bota lá no Instagram e a gente vê. Chama a nossa atenção. O que é que ele faz? Ele tem a questão do poder de persuasão, de passar a informação para a gente, de passar a argumentação para a gente. Ele disserta a notícia, né? Então, como é que isso acontece? Ele não vai chegar lá e dizer assim: houve um assalto, uma mulher foi assaltada na rua. Não, ele dá detalhes, ele é objetivo, ele quer chamar a sua atenção para aquela notícia. Então, como é que ele faz? Na rua, Alves Pereira, uma mulher de camisa branca foi assaltada. Já é a notícia aqui em Arapiraca, é isso mesmo. Uma mulher foi assaltada por dois homens de uma moto, um capacete amarelo, outro capacete branco. Ele detalha a informação. Quem aqui de Arapiraca sabe quem é a notícia. Ele detalha a informação, ele está em todo momento, qualquer acidente, qualquer coisa de notícia daqui da cidade, da nossa cidade, ele está. E por que ele chama a nossa atenção? Porque ele detalha a informação. Trazendo essa analogia do nosso mundo aqui fora, para dentro do texto, o que o corretor quer ver de você? Detalhe, ser mais objetivo, ser mais claro. Eu querer explicar tal coisa, eu querer explicar que essa camisa é cinza, um exemplo, e eu mostrar para ele que essa camisa é cinza. Eu ser claro e objetivo. Não eu colocar N citações, pensar na citação mais bonita do mundo, ou pensar no repertório sociocultural bem lindo, com palavras bonitas. Não, ele quer ver você falando, né? Você defendendo a sua tese. Ele só esquece de detalhar. Ele quer que você detalhe a sua informação, ele quer que você seja mais claro e mais objetivo, tá? Então é com isso que a gente tem que entender com relação ao nosso desenvolvimento. Relembrando tese e argumento, né? Eu vejo que muitos alunos às vezes se passam quando a gente fala tese. Muitos que são da área do direito aqui sabem o que é tese, mas na área da advocacia, né? Adentrando mais para a nossa para a área da advocacia. E quando a gente entra para a nossa área da argumentação, nosso texto argumentativo e dissertativo, o que seria tese? É a ideia que você vai defender seu texto. São os problemas que você vai argumentar. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Então, resumindo, o que é tese? Eu vou encontrar os problemas sobre aquele tema e vou colocar na minha introdução. Isso é a minha tese. São os problemas encontrados sobre aquele tema, sobre aquele meu texto que eu irei começar a falar e apresentar e argumentar. E o que seria o argumento? Olha, o argumento é a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Então, como seria isso? Eu tenho uma tese que é o meu problema. Vamos falar sobre a questão do analfabetismo no Brasil, né? A gente tem o nosso tema, analfabetismo no Brasil. Eu tenho que criar dois problemas, que são duas teses, para colocar na minha introdução. Então, quais seriam esses dois problemas que intensificam esse analfabetismo? A gente usa muito o Estado. A falha do Estado, ela impulsiona o analfabetismo. E também a falta de participação da sociedade. Estou dando dois exemplos de duas teses, que são dois problemas, tá? Então, para ser um pouco mais claro para vocês. E o que seria a argumentação? É eu defender a minha tese. É eu mostrar para o corretor que a negligência estatal, ela intensifica a questão do analfabetismo no Brasil. Eu tenho que provar isso para ele e tenho que defender com a minha argumentação, tá? Aí cada argumento deve responder a pergunta, como eu falei para vocês. Por que isso acontece, né? Com relação à negligência governamental. Por que acontece negligência? O que é que essa negligência leva? Qual é a consequência dessa negligência em relação à tese defendida? Quando a gente coloca essas interrogações para vocês, é muito importante vocês criar atenção nisso aqui. Por quê? Você respondendo essas interrogações, vocês vão abrir um leque de argumentos para colocar no seu desenvolvimento, tá? Eu sempre dou dicas para o aluno. Se tiver uma folhinha do lado, coloca, bem assim.
Vamos supor que a sua tese é sobre a negligência governamental. Você bota lá em cima. A negligência governamental é um problema para, é, para o analfabetismo estrutural no Brasil. Por quê? Eu vou responder isso. Porque acontece isso, o Estado falha nisso, nisso, nisso. Aí depois eu vou botar. O que é que leva a isso? Essa ação do Estado. A ação do Estado leva à evasão escolar. Um exemplo. E qual é a consequência disso? O aumento do analfabetismo no Brasil, o aumento da pobreza estrutural, a falta de emprego e de oportunidade. Eu respondi. Quando tu olhar essas interrogações que tu respondesse, tu vai dizer, oxi, eu tenho um desenvolvimento. Só colocar alguns conectivos, juntar algumas frases e tu tem teu desenvolvimento. É isso que o corretor quer ver de vocês. Entendeu? Muito aluno tem essa pedra no sapato, que é a questão da argumentação. O que é que eu vou falar? Eu tenho tanta coisa para falar. Faz essa dica que eu estou falando. Coloca o tema, coloca a tua tese e coloca essas interrogações para que você venha responder, tá? Até aqui tudo bem, meu povo? Tranquilidade? Qualquer coisa podem perguntar, beleza? Sobre a argumentação e a delimitação das suas ideias. É muito importante isso. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar suas informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É o que eu acabei de falar. Sobre a argumentação, você tem que delimitar ideias. Muitas vezes minha mãe veio dando aula, conversando, ou conversando com algum aluno, ou corrigindo alguma redação. Aí ela vê o tema da redação que a gente está debatendo. Aí ela vem e diz, oxe, esse tema é fácil demais. Oxe, não é isso, aquilo. A gente conversa bem uns 40 minutos sobre tal tema, a gente debate mesmo. Eu digo, mãe, é muito fácil a gente debater assim, mas quando a gente pega uma folha com 20 linhas e a gente tende a fazer todas essas ideias, é onde a gente se atrapalha. Eu sei, se a gente for conversar aqui, abrir o microfone de todos vocês, a gente for falar sobre a evasão escolar, a gente fica até 1 hora da manhã aqui falando. Mas quando a gente tem 20 linhas, a gente tem que fazer isso. Selecionar bem as minhas ideias. Se for usar minhas teses, se for usar não, selecionar minhas ideias, as minhas teses, a minha organização, relacionar, se for colocar uma citação, com o meu tema, interpretar as informações de uma forma perfeita para que eu não venha tangenciar e nem fugir. Se for procurar botar algum exemplo de algum fato que aconteça no meu dia a dia, eu tenho que saber colocar de uma forma coesa e clara e criar essas opiniões que vão levar os argumentos em defesa do meu ponto de vista. Então, é muito importante que a gente delimite, tá? Delimitar as ideias é organizar. Se vocês têm, se alguém de vocês tem dificuldade em delimitar a ideia, delimitar a argumentação, faça o seguinte, vou dar uma dica de ouro. Pega a tua folhinha da redação que a gente dá para vocês, pega o tema, bota no computador, no celular e lê. Vou ler meu tema, vou ler minha proposta. Pega uma folha extra, uma folha de um caderno e começa a organizar. Ó, na minha introdução, eu vou apresentar isso. No meu desenvolvimento 1, eu vou defender sobre o Estado. No meu desenvolvimento 2, eu vou defender sobre a falta de participação da família. E nisso eu vou apresentar isso e aquilo. Beleza. Na minha conclusão, eu vou botar os objetivos e depois eu vou botar também uma ação que o Estado possa fazer. Show de bola. Delimitei, organizei e selecionei. Pega e vai para a tua folha oficial e começa a discorrer teu texto. Vai dar uma claridade melhor para vocês, tá? Então é muito importante delimitar suas ideias. Eu vejo muito aluno que tem tantas ideias que em um só desenvolvimento ele bota umas 4 ideias, mas não argumenta nenhuma. O importante não é ter a ideia principal, saber o que vai falar. O importante é desenvolver o que você vai falar, para que você defenda o seu ponto de vista. Tranquilo? Beleza? Qualquer coisa podem perguntar, viu? Com relação a selecionar, essa habilidade diz respeito ao processo de escolha, a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores e ou de seu próprio repertório construído ao longo da sua vida escolar, por exemplo. Informações, fatos, opiniões, argumentos relacionados ao tema proposto é o seu ponto de vista, tá? Então, selecionar é eu fazer isso aqui que eu acabei de explicar para vocês. Pegar os pontos chaves, não é jogar tudo de qualquer forma, não.
Relacionar. Também é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático e semântico, de forma a guiar o leitor ao seu ponto de vista. É muito importante que você tenha esse jogo, né? Eu sempre falo que a redação é um quebra-cabeça. Você vai encaixando, 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 até chegar na sua conclusão. É importante, portanto, que o participante saiba estrategicamente encadear as ideias de forma progressiva. Eu sempre falo nos áudios também. Ó, teu texto está bem progressivo, teu texto está massa. Ó, vamos deixar teu texto mais desenvolvido, mais progressivo. Usa mais conectivo para deixar teu texto progressivo. É isso aqui. A gente saber relacionar nossas ideias. E para fazer essa relação de ideias, a gente precisa muito do conectivo. A gente falou isso nas aulas passadas sobre a importância do conectivo. Quem não assistiu, vai lá, assiste, que é muito importante. Organizar, que eu acabei de falar, faz uma folhinha do lado, organiza tudo bonitinho, que fica mais fácil. Além de selecionar e relacionar corretamente informações, fatos, opiniões e argumentos, é necessário ter uma hierarquia, observando quais deles funcionarão como argumentos mais importantes e quais serão complementares aos primeiros, definindo a maneira mais estratégica de apresentá-los. Então, organizem o seu texto antes de passar para a folha, tá? Interpretar. Aqui é o ponto-chave. Existem alunos, vou falar novamente isso aqui. Existem alunos que estão pegando esqueleto. Eu sei que muitos estão desesperados. Poxa, falta menos de 2 meses para o concurso. Pô, eu tenho que tirar nota boa na redação. Calma. Confie no que a gente está falando para vocês. Estão pegando esqueleto e botando. Pega o esqueleto decorado na mente, joga o tema, só faz jogar o tema e a redação da mesma forma. Às vezes, o esqueleto que tu pega vai ao oposto do tema. Então fica totalmente sem coerência, sem coesão no teu texto. Tem cuidado. Tem muito aluno que chega me perguntando: tu acha bom a gente usar esqueleto? Tu acha bom eu usar esqueleto? A gente não proíbe ninguém usar esqueleto, não. O nosso curso é para que você se torne um escritor verdadeiramente. Dá tempo de eu me tornar um escritor até uma redação boa para o CP até dia 28? Dá sim, de janeiro. Dá sim. Pega o esqueleto como molde. O que é que tem que ter aqui? O que é que tem que ter aqui? O que é que tem aqui? E começa a praticar segundo o teu entendimento e a tua aula, o que tu está aprendendo com a gente, entendeu? A tua prática semanalmente nas tuas redações. Muito cuidado com o esqueleto, porque às vezes tu pega um esqueleto que fala uma afirmação e o tema da redação é uma negação. Aí quando tu só faz botar e não interpreta, que tu nem lê e nem interpreta. Quando vai ver, tua redação está toda bagunçada. Então é muito importante observar. O participante deve ser capaz de interpretar a informação, fatos, opiniões e argumentos corretamente, contextualizando-os em relação ao tema e principalmente em relação ao seu ponto de vista, indo além da simples produção de informações, além dos textos motivadores, que acontece bastante. Pegam a ideia dos textos motivadores, jogam na redação. Pode? Pode. Agora tem que saber como pega. Não adianta eu pegar lá, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, não. E botar no teu texto, porque não é válido. Eu posso inverter as informações. Se está falando lá, 90% das mulheres negras sofrem feminicídio. Você vai inverter. 10% das mulheres brancas sofrem feminicídio. Entendeu? Para que você não pegue toda aquela informação e jogar dentro do teu texto. Aí não é válido. Tá bom? Em relação ao seu ponto de vista, indo além do simples da produção de informações ou de seu próprio repertório. Essa tarefa garante que as ideias selecionadas sejam pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Então é muito importante, galera, fazer isso aqui, ó. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar os seus fatos, opiniões e argumentar a sua tese, né, seu ponto de vista. Beleza? Até aqui tudo bem? Estou sendo claro para vocês. Tranquilidade. Posso continuar? E aí? Me falem. Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certo. Beleza. Tudo certo? Qualquer coisa podem perguntar. Beleza? Então vamos lá para. Eu já falei, interpretar. O projeto de texto, né? Como seria meu projeto do meu texto? Um esquema geral da estrutura de um texto, no qual se estabelece os princípios, pontos pelos quais deve passar a argumentação desenvolvida. Nele também devem ser determinados os momentos de introduzir argumentos e a melhor ordem para apresentá-los,
de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. É que eu digo para vocês. Às vezes vocês dizem, oxe, Vitor, eu joguei uma informação bonita, ficou tão bonito aqui, mas você não fez um projeto de texto. Você colocou as informações sem pé, sem cabeça. É um quebra-cabeça. São encaixes até a gente fazer a nossa piramidezinha. Não é o jogar. Tem aluno que tem uma argumentação muito top, só que ele não sabe apresentar ela. Aí a gente entra ajudando vocês, principalmente nas mentorias. Olha, tu argumentou isso aqui, vamos botar um conectivo aqui? Vamos ler agora para tu ver como ficou diferente. Aí quando a gente vê, o texto foi bem progressivo, ficou um projeto de texto bem massa e bem eficaz. Então é muito importante não só ter ideia, mas saber fazer o projeto de texto. O que é que tem que ter na minha introdução? Olha, galera, eu repito isso várias vezes, porque a partir do momento que a gente tem esse fundamento do que é a redação, do que pede minha introdução, do que pede meu desenvolvimento e o que é que pede minha conclusão, acabou. Acabou. Você não tem como tirar menos de 35. Quando você entende o que tem que ter na introdução, o que tem que ter no desenvolvimento e o que é que tem que ter na tua conclusão, tu mata qualquer redação, principalmente da OCP. Entendeu? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Para deixar o nosso texto o quê? Bem articulado, claro, progressivo e um texto coerente, tá? Então, o projeto de texto é muito importante. Não só mostrar palavras bonitas. Tem muito aluno que vem me perguntar isso, do vocabulário, né? De palavras bonitas, bem enfeitadas. Não leva a nada. Se não souber fazer um projeto de texto, que seja um texto bem articulado, claro e coerente, não leva a nada, tá? Texto sem direção. Considera-se que a redação sem direção apresenta informações, fatos, opiniões de forma caótica ou desconexa. Isto é, um aglomerado de palavras, frases ou ideias que não se articulam entre si. Não é perceptível sequer uma direção, uma defesa de um ponto de vista, ou seja, ainda não é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante em seu texto. Eu falei para vocês quase agora isso aqui, projeto de texto e o texto sem direção. O texto sem direção, tá? Então, em relação com o texto sem direção, é totalmente o contrário do projeto de texto, que é um texto certo, um texto bem eficaz, tá? Então, organizar as suas ideias, direcionar o seu texto, colocar os conectivos. Meu povo, conectivo é a chave do teu texto, para deixar o teu texto bem progressivo. Eu sempre falo, é a mola propulsora do teu texto. O conectivo faz teu texto ir para frente, teu texto para trás, para um lado e para o outro. Quem está tendo alguma dificuldade em conectivo, eu aconselho, dá uma olhada, pesquisa, assista a nossa aula lá atrás, que a gente tem uma aula falando sobre conectivo, que é muito importante, tá? Então, aqui, vamos agora para algumas dicas. Eu sei que o que é que o concurseiro mais gosta? É de bizu, né? E de dica. Bizu e dica que o concurseiro mais gosta. Por quê? Poxa, besta, eu trabalho, tenho um filho, eu estudo, o meu tempo é curto. E aqui é para isso mesmo. É para que a gente maximize o seu tempo e que seja benéfico para você. Bizu, né? Aqui não é, vamos dizer que é um bizu, mas são dicas que é muito importante com relação ao nosso desenvolvimento. A gente vai argumentar. Quem é o culpado? Culpe alguém. Diga de quem é a culpa para aquele problema está acontecendo. É do Estado? É da sociedade? É da escola? É da família? O que seria esse tópico 1 nosso? A gente colocou uma proposta de redação, eu me esqueci de que é sobre, mas é uma proposta que dá para a gente falar de uma coisa bem suave, sem culpar ninguém. Acho que foi sobre a inteligência artificial. E o tema não estava problematizando, nem dizendo impacto, nem nada. Era só a relação do trabalho com relação à inteligência artificial. E muitos alunos colocaram os benefícios dela. Está errado? Não está. Tem nada errado. Mas o que é que a gente tem que fazer? Quando é um texto dissertativo e argumentativo, a gente tem que problematizar. A gente tem que culpar, a gente tem que olhar as falhas, tá? Bota isso na cabeça de vocês. Procurem as falhas, procurem os erros. Comecem a mostrar para o corretor. O corretor ele quer ver o que você entendeu daquilo ali. E normalmente, 99% dos temas da OCP, dos temas das redações dissertativa e argumentativa,
são temas que o corretor quer ver você problematizando sobre, tá? Então, toda redação que você for fazer, problematize. Culpe alguém, de quem é a culpa, aquele problema que está acontecendo, é do Estado, é da sociedade, é da família, é da escola, tá? E exemplifique isso. Se for culpa do Estado, eu tenho que falar quais são as falhas do Estado. Aqui embaixo, ó. Qual a falha desse culpado? Eu tenho que mostrar quais são as falhas. Muitos alunos também, eu sempre falo muitos alunos, que eu tenho que falar para vocês o que acontece no dia a dia para que a gente não repita, tá? A gente tem que ganhar tempo, a gente tem que ir em cima dos nossos erros. Então, a gente tem que mostrar o erro que está acontecendo para que vocês façam de uma forma melhor, de uma forma diferente. Então, sempre que eu vou exemplificar, eu digo muitos alunos, que é o que eu vejo que a galera mais erra, com relação, não é nem errar, que a galera não sabia, tá? Com relação a quando a gente apresenta lá na nossa introdução, muitos apresentam falha do Estado. E quando vai argumentar, não argumenta a falha dele. Não pode. Se eu estou falando lá na minha introdução, vou mostrar a minha tese, que é falha do Estado, quando eu chegar no meu desenvolvimento, eu tenho que falar de quê? Da falha. E o que é falha? A omissão, mostrar que está faltando infraestrutura, mostrar que não tem escola, mostrar que não defende a mulher do feminicídio. Eu tenho que mostrar as falhas, tá? Qual a falha desse culpado? O que é que ele está fazendo para agravar o problema? Exemplifique isso. E no desenvolvimento 2 também. Você tem que fazer da mesma forma. Entenda. Todos os desenvolvimentos você tem que fazer dessa mesma maneira aqui. Tem muito professor que ensinou aí fora a fazer causa no desenvolvimento um e desenvolvimento 2 fazer consequência. Não é assim. Em um desenvolvimento, você tem que defender a sua tese naquele desenvolvimento. Quando você for falar, vamos supor aqui, vamos usar um exemplo claro. A gente está falando de duas teses, então são dois desenvolvimentos. A minha tese um é sobre a falta de participação da sociedade. É o meu argumento um. A minha tese 2 é sobre a falha governamental. É o meu argumento 2, meu desenvolvimento 2, né? Se eu vou falar da falta de participação da sociedade, eu tenho que falar tudo isso em um desenvolvimento só. Eu tenho que mostrar suas causas, mostrar quem é o culpado da sociedade, qual é a falha da sociedade, qual é a consequência que a sociedade leva. Quando eu entrar no meu desenvolvimento 2, já é outro viés. É o viés de negligência governamental. Eu tenho que falar das causas do governo, das falhas do governo, da consequência do governo, tá? Então, eu tenho que levantar dois viés para um problema, defender minhas duas teses. Não é eu falar negligência governamental e falar sobre a sociedade num texto corrido só, não. Ah, eu falo das causas do Estado no meu D1 e no meu desenvolvimento 2 eu vou falar da consequência. Não, não é assim, tá? Em cada parágrafo, em cada desenvolvimento, você vai defender a causa e a consequência do seu ponto de vista e defender sua tese, tá? Em cada parágrafo diferente. Não é um reforço. É, a gente não chama reforço, viu, Pedro? Não pode chamar reforço, porque um reforço é como se fosse uma continuação, né? Como se fosse continuação. É você defendendo outro ponto de vista. É a mesma coisa de eu dizer aqui, redação vai aprovar vocês no concurso da PMPE. É um ponto de vista de quê? De redação. Quando eu vou falar outra coisa, é, direito extravagante, parece que tem, vai aprovar você também na PMPE. Não é uma continuação. São dois viés, redação e o direito. Entendeu? São dois pontos de vista que eu tenho que defender. Eu tenho que estudar tanto para redação e tenho que estudar tanto para direito. Se eu estudar só para redação, eu não tenho como ter um reforço em direito, porque eu estou estudando só para redação. Agora, se eu estudar para redação e para direito, são dois pontos de vista que eu estou apresentando. Deu para entender? Entendeu, Eduardo? Caso seja um ponto, Tiago, eu aconselho, eu e Anderson, a gente aconselha você levantar dois pontos de vista, duas teses, tá? Duas teses. É uma tese para cada desenvolvimento, Marcelo, isso mesmo. Tese um, desenvolvimento um. Tese 2, desenvolvimento 2, tá? Cada tese se linka. Cada tese tem o seu desenvolvimento. Aí você começa a encaixar as coisas, entendeu? Se for um ponto de vista, você pode fazer um ponto de vista, mas eu acho mais difícil o aluno fazer um ponto de vista, porque às vezes você vai ficar redundante, tá?
você vai ficar redundante e vai falar, vamos supor que você vai só usar a negligência governamental. Aí você vai, falta argumento, isso mesmo, falta argumento. Você vai repetir, às vezes até que você tenha muito argumento, mas esse argumento sempre vai focar em uma coisa só. É a mesma coisa da gente estar aqui no júri e alguém aqui fez tal coisa e a gente vai ter o poder de defender. A tese é uma defesa. A gente vai defender a tese. A argumentação é para isso, como eu acabei de explicar da notícia. Não, um desenvolvimento não. Não faça só um desenvolvimento. Estou acabando de dizer para vocês. Façam dois desenvolvimentos. Uma tese para o desenvolvimento um, a outra tese para o desenvolvimento 2. Não faça só um desenvolvimento, não, viu? São 4 parágrafos. 4. Introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão. Anote isso aí. Introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão. Aí você vai tirar sua nota máxima. Quando você viu aí que a gente teve um aluno que tirou a nota máxima, seguindo as nossas dicas. E na conclusão, apresentar uma única solução para a problemática citada em ambas as teses? Sim. Na conclusão, fecha com tudo? Sim, também. O que é que eu vou fazer na conclusão? Vou chegar lá, mas vou falar logo, gente, não esqueça. A conclusão está dizendo, eu vou concluir o meu texto. A conclusão não é para se argumentar, mostrar. Não, a conclusão é para ser bem objetivo e bem claro. A gente aconselha que na conclusão você traga uma ação de uma das duas suas, de um dos dois seus desenvolvimentos. Vamos supor que você falou do Estado. É dever do Estado ampliar as vagas em creches e em escolas, com o objetivo, aí traz um objetivo também, de melhorar a qualidade de ensino no Brasil e diminuir a evasão escolar. Entendesse? A conclusão é isso. Explica, não a solução. A gente não. Adila, a gente não vai ter uma solução para nenhum problema. Muito professor aí explica como solução. Não, a gente nunca vai solucionar. A gente vai melhorar, minimizar, tá? Então vamos minimizar tal problema. Você não vai dizer acabar. Não, você vai dizer diminuir, minimizar, atenuar, melhorar a qualidade de tal. Entendesse? Beleza. Mais alguma dúvida? Vão anotando aí, viu? Qualquer dúvida podem perguntar novamente pelo WhatsApp. Voltando aqui, uma coisa muito importante que o Marcel perguntou. O senhor acha legal fazer apenas um desenvolvimento? Não, não, Marcel, não faça isso não. Faça como eu te expliquei. Introdução, foi boa sua pergunta, viu? Muito bem. Introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e minha conclusão. O que é que eu vou falar no meu desenvolvimento um? A minha tese um. O que é que eu vou falar no meu desenvolvimento 2? A minha tese 2. E o que é que eu vou falar na minha conclusão? O que eu acabei de explicar. Trazer uma ação do Estado e um objetivo. Claro e curto. Beleza? Sendo bem clarinho e bem curto mesmo lá, que a gente só tem 4 linhas. Tu tem que gastar tuas argumentações no teu desenvolvimento, tá? Que são 12 linhas, os dois. 6 e 6. Beleza? Então vamos lá. Tópico 2, exemplificar a questão do culpado. Tópico 3. Quais os exemplos dessa falha para a sociedade? Exemplificar. É uma inoperância estatal? É uma inoperância estatal exatamente em quê? Aí que entra o aprofundamento. Muito aluno fala, diante desse comportamento do Estado, traz problemas para a sociedade. Que problema? Que comportamento do Estado? Entendeu? O Estado é inerte. Com isso, traz problema para a sociedade. Inerte em quê? Entendeu? Às vezes eu boto essas interrogaçãozinhas para vocês lá. É sim, muito suficiente. A gente aconselha fazer 4 linhas na sua introdução, Maciel. 6 linhas no seu desenvolvimento um, 6 linhas no seu desenvolvimento 2 e 4 linhas deixa eu colocar aqui, na sua conclusão, tá? A gente aconselha assim, 4, 6, 6, 4, beleza? Então vamos lá. Com relação ao aprofundamento que eu falei para vocês. Já já eu vejo, Tiago. Terminar aqui, já eu vejo, rapidão. Tem que ter cuidado com esses esqueletos que eu acabei de falar para vocês.
tenha cuidado de usar esqueleto, porque vocês podem se passar. Às vezes o esqueleto só diz, bote o tema. Eu peguei uma redação que o esqueleto falava a favor do tema. E o tema era sobre feminicídio. Então, o aluno estava mostrando que ele era a favor do feminicídio. Vocês estão entendendo? O perigo de usar, de focar em esqueleto. Usem o esqueleto para que vocês tenham uma ideia do que é que tem que ter na minha introdução. O que é que tem que ter na minha introdução? Uma citação, apresentar o tema e duas teses. Pronto. Eu tenho que entender o que tem que ter na minha introdução. Aí ele foi e concordou que tinha que ter feminicídio, entendeu? Então é muito importante a gente ver isso. Mas eu não sou contra usar esqueleto, não. Olhando o esqueleto, lendo e interpretando o que se está colocando lá, tá? Veja já, Tiago. O 4. Qual é o efeito disso? É muito robótico, é verdade. Ó, começar no cru tende a ser mais sofrido, isso é nítido. Mas, a partir do momento que tu já pegou a ideia do que tem que colocar em cada ponto, como eu expliquei lá atrás, quando tu entende que tem que ter na tua introdução, no teu desenvolvimento, na tua conclusão, acabou, pô. A gente entende. Alguém quer falar? Pode falar, Matheus. Ô, Vitor, boa noite. Boa noite. Em relação ao esqueleto, não utilizo ele, assim, na redação inteira, entendeu? Na redação completa. Só que na introdução, eu já tenho meio que não esqueleto, mas uma base de como formular ela, seja ela... Concordando ou discordando? Isso, seja ela concordando ou discordando do tema, né? Entendi. Pode fazer, pô, tranquilamente. Eu acabei de explicar aqui. Eu não sou contra, antes também não é contra. A gente só preza para o aluno, observa, lê, vê se tem concordância com o teu tema, vê se tem concordância com o teu texto. Tá tendo? Segue o baile, pô. Continua, beleza? Se tá encaixando, pode continuar. Qual o efeito disso? Quais as consequências para a sociedade desse problema? Fica assim, a gente manda, Daniel. Já já a gente tá mandando, tá? Então é isso, galera. Com relação à dica que eu dei para vocês. Quem é o culpado? Qual a falha esse culpado faz? Quais são os exemplos de esse culpado para a sociedade com relação a essa falha? E qual é o efeito? Qual é a consequência? Eu sempre pergunto, qual a consequência? Porque às vezes o aluno fala, traz vários problemas para a sociedade, como a evasão escolar. Mas qual é a consequência dessa evasão escolar? A criança ou o aluno não vai ter a educação de qualidade, não vai ter espaço no mercado de trabalho, vai ter um nicho, futuramente pode ter um nicho com pobreza, entendeu? Então é muito importante a gente lembrar disso, tá? Beleza, deixa eu passar aqui. Ah, acho que acabou, achei que tinha mais outra dica aqui, essa aqui. Quais as consequências para a sociedade desse problema? Beleza, entenderam até aqui, né? Vamos agora para as perguntas. O Tiago pediu, essa introdução tá boa? O sociólogo polonês, Egon Baum, afirma que só podemos ter certeza da incerteza, de maneira análoga, percebemos que. Esse percebemos já não pode, tá? Que aqui, em primeira pessoa, não pode. De maneira análoga, percebe-se que, aí bota o tema, encontra um forte alicerce na estrutura que rege na sociedade. Diante disso, cabe analisar a falha do governo estatal, tua tese 1, teu problema 1, e a alienação social, teu problema 2. Top, pode usar assim, tá? Fica boa. Só ter cuidado com algumas coisinhas de vírgula aqui e esse percebemos. Beleza? E saber interpretar e ver a coerência da tua introdução, para que tu não faça de jogar uma introdução que fala positivamente sobre tal coisa e lá tá falando sobre a violência, você apoia a violência. Ou lá tá falando do feminicídio, ou lá tá falando sobre a desigualdade racial. Aí, às vezes, a pessoa já perdeu o ponto ali. Tua estruturação de texto já foi lá para baixo. E aí, mais dúvida? Gostei, gostei. Eu gosto quando vocês perguntam. Quando vocês perguntam, vocês querem aprender. Isso é o sinal de quem quer aprender. Quais conectivos não pode faltar na redação? Aí é algo muito individual, né? Mas assim, eu gosto muito de usar. Os que não pode faltar são os conectivos que iniciam o seu desenvolvimento, né? Desenvolvimento um, desenvolvimento 2. Mas tem que ter conectivo nos 4 desenvolvimentos, nos 4 parágrafos, beleza? Às vezes a gente não coloca nenhum conectivo na nossa introdução, porque a gente já começa com uma citação, não é necessário.
Mais parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4, que é desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, é bom colocar um conectivo. Primeiramente, no D1. Segundamente, no D2. Portanto, por fim, na sua conclusão, tá? Posso usar nessa perspectiva, no meu desenvolvimento 1, além disso, no meu desenvolvimento 2, por fim, na minha conclusão. Algumas dicas só para vocês. O importante é começar com conectivo. Proibido. Assim, tem aluno, às vezes, que vai começar já no desenvolvimento 1, porque assim, eu sempre explico para o aluno, tem muito aluno que é muito preocupado em desenvolver, né, argumento. Eu digo a ele, de que se preocupar com desenvolvimento, com argumentação, com conclusão, com introdução, se preocupe com o uso de conectivo, porque o teu conectivo ele pode mudar totalmente o teu texto, entendeu? Às vezes, você tá lá na sua introdução, fala tudo bem, bem bonitinho, quando chega no teu D1, tu bota, no entanto, entretanto, aí você quer isso. Esse no entanto é o quê? Que você já discordou tudo que você botou na sua introdução. Então, você tem que ter uma ideia do que é cada conectivo. Entendeu, Tiago? Não é aquele proibido. É aquele conectivo que não se encaixa na coerência do teu texto. Gostou desse modo, foi? O Anderson, um dia desse, até me falou que eu uso muito esses conectivos que tem modo. De modo, desse modo. Mas é um costume meu. Entendeu? É como eu digo para você. É individual de cada um. Mas é bom diversificar, tá? Não repetir seus conectivos, certo? Tiago, respondendo novamente a tua pergunta, não tem nenhum conectivo proibido. Tem um conectivo, tem que saber colocar no lugar certo. A introdução com citação é legal, não é obrigatório, tá? Legal, não é obrigatório. É sempre legal, sim, porque mostra, já está mostrando para o corretor você tem um conhecimento sociocultural, um conhecimento amplo, beleza? Eu lembrei agora de uma história, meu Deus. Acho que tem muitos anos atrás. Eu fui fazer uma redação, acho que era, não sei se era vestibular, um concurso, não me lembro. Pode citar a Constituição à vontade. Ah, tem gente que diz, é Coringa, Constituição. Nada disso. Pode citar, sendo coesa, bem argumentado, tendo aqueles princípios lá que eu falei para vocês, ó. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Eu falei para vocês, o repertório sociocultural, ele não pode ser só jogado, não. Ele tem que ter isso aqui, ó. Legitimidade, pertinência e produtividade, tá? Tem que ser legítimo ao repertório, pautado nos seus conhecimentos, ser pertinente ao tema e ter uma produtividade com relação ao tema. Beleza? Deixa eu dar meu testemunho de vida. Eu fui fazer um vestibular, ou foi, não sei, não me lembro. Eu fui fazer a redação, eu estava muito de boa na redação, eu disse, vou fazer por último, estou seguro, e o tempo. Então, fiz muito rápido. E eu acabei trocando um conectivo, viu, Maciel? Foi o Maciel que perguntou, Tiago. Eu acabei trocando um conectivo. Era para mim concordar com a minha citação, eu não, era para mim discordar com a minha citação e eu acabei concordando e continuei no meu texto. Perdi tudo. Por quê? A coerência foi jogada ao lixo. Vamos supor que eu estou falando de uma citação que é verídica, tal coisa, e eu pego e discordo. E quando eu vou falar minha informação, minha argumentação, eu estou falando concordando. Então, seu texto fica totalmente sem pé e sem cabeça. Então, é muito importante selecionar, organizar. Sobre esse assunto, acho melhor começar pela redação. Acho melhor começar pela redação. Porque tu vai estar com a tua cabeça fria, cabecinha tranquila, sem muita coisinha na cabeça de questão. Essa prova da UCP é cansativa. Se eu não me engano, é de A a E, né? As alternativas. Não é que nem a CESP, que é certo ou errado. Se você for deixar para fazer sua redação só no final, é de A a E. Você já vai estar com a mente cansada, tá? Então, o que é que eu aconselho? Chega lá, faz tua redação, o rascunho da tua redação, faz o teu rascunho, de boa, cabeça tranquila, vai para as questões, faz a metade, mata logo as que tu sabe mais, volta para o teu texto, lê novamente, se quiser alterar alguma coisinha, altera e passa limpo, vai para tuas questões, termina de fazer tuas questões, passa para o gabarito e só esperar a tua aprovação, beleza? Vou apresentar para vocês agora os temas da semana. Fiquem aqui comigo, por favor, não me deixem só não, tá? Tem muito aluno que quando acaba isso, foge, mas é rápido. Galera, mais alguma dúvida?
E aí, quero saber de vocês. O que é que vocês acharam? O que é que vocês tinham mais alguma dúvida? Ou algo do tipo. Me falem aí, por favor. Eu vou procurar aqui o tema. Alguma dúvida, meu povo? Tudo tranquilo? Falem comigo aí, tá? Qualquer coisa, estamos por aqui. Deixa eu apresentar para vocês o nosso tema. Alguns vão gostar, outros eu não sei. Olha cá, nossa proposta de redação. Eu não vou ler esses textos aqui por completo, mas para a gente ter mais ou menos um embasamento do que seria, né? A proposta de redação, PM 6/12, é o nosso dia de hoje. O tema depressão, o mal do século. Lembrar, problematiza. Se eu vou falar de depressão, eu vou falar de quê? Do que é que a depressão traz, o porquê a depressão está aumentando bastante no nosso mundo. Aqui temos também no nosso texto 3 algumas porcentagens. Existem 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo. Posso pegar essa informação? Pode. Agora, inverte essa informação. Coloca de uma forma que não seja igual que está aí, tá? Aqui está dizendo 5,1 mulher, 3,6 homem. Tenta inverter, tenta fazer uma interpretação que não pegue, não seja um plágio, não seja um Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Então, aqui, falar falta de apoio, principalmente estatal, a banalização da sociedade, todo mundo, a maioria tem depressão, pode ser também uma tese, tá? Pode ser também uma tese, uma problemática com relação à banalização da sociedade, a negligência do Estado, a negligência da mídia também, beleza? Negligência da família, dos parentes, pode ser tese também. Não é só Estado que é tese, não, tá? Pode ter negligência do Estado, da família. 30 a 35 na redação da prova. É uma boa nota? É, é uma boa nota. Só que eu quero que você tire de 35 a mais, tá? De 35 a mais. Por quê? Porque o concurso é concorrido, pô. Ó, tô tirando de 35 para frente, tu já ganha aí quantas posições? Entendeu? A redação vai ser o divisor de águas, vai dar a aprovação e a redação que vai dizer se tu vai para a primeira turma, para a segunda turma, para a terceira turma. É a redação, tá? Então é muito importante que vocês foquem nisso. Então, o tema, depressão, o mal do século, beleza? O que é que vocês acharam desse tema? Me falem aí. Já é garantido na introdução? O que é que vocês acharam do tema? Me digam. Excelente, melhor que o da semana passada. Beleza. Vou apresentar aqui também para vocês o da Polícia Civil, que temos muitos alunos aqui também que vai fazer Polícia Civil. Aqueles que não vão fazer, vejam que vocês vão querer ser policial civil também um dia, quem sabe, né? Mas vamos ver aqui, tá? Deixa eu abrir aqui para gente. Polícia Civil. É isso aqui mesmo. Abrir? Abrir. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Já vamos mandar já pro grupo, tá? As propostas e também o nosso material da aula. Aqui, beleza. É ok. De fuzil na mão, pistola na cintura. Aqui, ó. Polícia Civil. Proposta de redação da PC, dia 6 do 12, que é hoje. O tema é racismo e discriminação racial. Eu, particularmente, acho um tema muito bom. Aí temos o nosso texto 1 aqui, nosso texto 2, que foi uma imagem, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião. E vocês sabem isso diretamente na Constituição que vocês estão estudando. Vocês podem citar o artigo também, tá? Como a nossa Constituição. E o que é que está pedindo? Em seu texto, aborde ao menos os seguintes tópicos: discorra sobre os conceitos do colorismo, escreva sobre o racismo estrutural e aponte se a prática existe ou não no atual cenário brasileiro e determine ações que a sociedade pode implementar para dirimir práticas racistas. Então, é muito importante. Aqui é como se fosse uma intervenção, tá? Sobre o problema. Muda um pouco a redação da PMPE para a redação da PCPE. Beleza? Galera, mais alguma dúvida? Algo para falar? Algo para acrescentar? Tranquilidade, firmes,
Quero ver vocês animados, viu? Quero ver vocês animados. Vamos que vamos, velho. Somos uma família. Somos uma família. Qualquer coisa podem falar com a gente aí. Eu quero ver vocês com a pistola na cintura. E chama a gente para formatura, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana. Vamos produzir texto e a aprovação está chegando. A farda vem. Isso aí. Tamo junto. Estamos com vocês. Beleza? Qualquer dúvida podem falar com a gente aí no WhatsApp. Estamos sempre disponíveis. Fica com Deus, meu povo. Deus abençoe. Até mais. Tamo junto, Tiago. Valeu. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Vocês são top. Valeu, 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 valeu.